Fala, Miguelito! E Tranquilidade ou não, bom, bro? cento. Isso. E aí, galera? Beleza? Sure. Pode marcar a presença da galera aí. Peraí. Hoje, hein, senhor? Oi, não entendi. É hoje. É hoje? O que tem hoje de bom? O Ney vai jogar, pô. Ah, é. Pô, é meu dia 12. Oh, Hoje não tem aula de tarde. Hoje não tem aula de tarde. Hoje não tem. Ainda bem que meu curso acaba às 4. Começa às 4 horas o jogo, senão eu não ia. começa às 4? É, Eu tenho uma reunião às 14. Eu preciso acabar, então, até às 16. sim. 2 horas de Os caras acabam reunião. antes, né? Tem que acabar antes. Não tem como. Tava vendo, eu vi na nosso querido CR7 caiu pelas É. beiradas, né? Aquele time Pipocou, né? de Mon... Não Cara, quem pipocou surpreendeu isso aí? ninguém. Ah, não tem como A pipocar, Juventus não, pipocou, cara. né? A O Juventus CR7 pipocou, carregou né? O nas costas. CR7 carregou e a Juventus pipocou, velho. É, faltou. Não, ele já tinha feito o milagre Do contra o Atlético. Atlético. Não ia rolar de novo, né? Ah, o E cara... ainda o cara marcou o dele, hein? Dois, hein? Dois, né? Ele é fogo, cara. O cara é bom mesmo. Você acha que o Corinthians mete um gol no Atlético Mineiro? Acho o O quê? Cartola Cortou aqui. o áudio. Você acha que o Corinthians ganha no Atlético ou mete um gol no Atlético? É o joguinho. Onde é o jogo? Lá em Minas? BH. Minas. Ah, então o Coringão perde. Acho que o Atlético esse ano tá mais Já começou arrumadinho, hein? Cartola, E aí, senhor? senhor, você jogou, tá jogando Bom Cartola? dia, senhor. E aí, pessoal, bom dia. Quem entrou agora? Tudo bom? Estou terminando de marcar as presenças aqui, só um instantinho, que a turma é grande. O senhor Começou tá jogando Cartola? Cartola? Então, esse ano eu não tô jogando, cara. Primeiro que eu não vou conseguir acompanhar as escalação, velho. No ano passado eu brinquei, Entra no nossa liga e coloca você no grupo. eu fiquei metade do campeonato sem escalar, velho. Aí não vira. Se não for para brincar direito, eu não gosto de brincar. A gente coloca num grupo e É fica que o senhor avisando você. não é quase não competitivo, senhor. Então, não, é porque eu falo assim, se for brincar, tem que brincar jogando direitinho, né, cara? O ano retrasado, eu brinquei 2018 e 2017. Eu joguei 2 anos seguidos. Eu acho que eu até comentava com vocês na época, Comentava, não me A gente não engano. 18 tinha aula com comentava. você, eu acho. Ah, não, tinha. 18 comentava. Tinha 2018, tinha. Eu tinha liga com os meus amigos lá de Minas, lembra? Eu comentava com vocês. Aí os 2 anos que eu joguei na liga com eles, o 2017 eu fiquei em primeiro da nossa liga e 2018 eu fiquei em segundo. Aí entrou aquela parada do capitão que eu já não gostei muito. Muda muita pontuação. O cara escalou mal pra caramba. Ele acerta o capitão, ele já começa com Agora tem capitão 40. na liga, senhor. Capitão na liga. Então. Aí, não sei, mas você viu que agora o Cartola fez o quê? Ele dá a opção, você escolhe além da pontuação de capitão ou não. Porque a galera reclamou esse negócio de capitão aí. Muda muito a pontuação, né? Capitão eu não acerto nunca. Eu posso acertar Não, todo mundo, também. menos o capitão. Não, eu acerto quando o cara vai negativo, aí dobra e fica menos 15, tá ligado? Terrível. Eu, por exemplo, desisti quando eu coloquei. Eu não sei onde eu tava com a cabeça também, eu meti o pato de capitão. Não, aí. Jogou Aí 10 é. minutos, saiu machucado, fez 0. Mas também teve 2 rodadas seguidas que eu escalei. Na verdade, uma eu escalei e aí eu esqueci de mudar o time ficou o mesmo. E eu dei sorte que o Arrascaeta jogou de capitão nas 2 rodadas, meu. Ele fez 40 pontos nas duas, estourei a boca do balão. Mas só também. O resto eu Goleiro eu só não errei, acerto capitão. nunca. Goleiro eu acertei uma vez, aquele goleiro Acerto nunca. do Santos. Lembra daquele magricela do Santos lá? Como é que chamava? Vanderlei? Vanderlei. Vanderlei, não era? Eita, meu jogo, marquei ele um lá que ele fez quase 30, catou 2 pênaltis, a zorra toda.
Mas só também, eu sempre erro. Quando eu jogo para defesa, eu falo, nossa, esse time vai escalar jogando na defesa. Aí eu vou lá, o time toma 3 gols. E as últimas cartolas meu foi assim. Desastre. Ô, Chu, você viu que seu Grêmio vai jogar com reserva? O Grêmio vai jogar com Essa aí é reserva. torcedora. Essa aí sabe. Vai. Olha Criei de só, novo. olha aqui, a Amanda, nós temos convidado especial Não. com a Amanda, ó. Esse Sim, menininho aí. senhor. Olha ali, ó. Ele E não aí? vai olhar. Olha ali, ó. Oh, oi! Bater no meu portão, você vem bater no meu portão, né? Aqui você não fala comigo não, né? Sem vergonha. Ele tá Deixa. assistindo. Galinha pintadinha, só pode. Mônica. Cada gosta de galinha pintadinha. E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? O restante do O pessoal? Cardone tava falando alguma coisa, mas. Ó, O Cardone tá falando alguma coisa, mas. Ele parou? quem? Ah, o Cardone falou. Não, o Cardone não chegou atrasado, não. Certo. Não sei o que ele falou, por isso eu perguntei. Ele falou que foi mal de chegar atrasado. Não chegou atrasado, não. Eu sempre demoro a aula de vocês para começar, porque eu não sei até que hora o outro professor vai, que está antes da minha aula, então eu espero um pouco. Porque eu não sei, quando a gente faz o login aqui de professor, ele derruba o tá logado antes. Então, se eu fizer o login aqui na sala do segundo ano, quem estava dando aula antes, ele encerra a conexão. E aí, para eu não cortar o finalzinho da aula do professor, eu espero alguns minutos, tá? Então, a gente sempre vai começar umas 10 e pouquinho, 10 e 10, para evitar de eu derrubar o professor que estava antes. Beleza? Mas é o Anderson. O eu Anderson, ele sei, quer né? acabar a aula o quanto rápido possível. Às vezes acaba antes, né? Mas como eu não sei, né? E eu também eu tava em aula com o nono. Também Essa jarra de suco aí, Vitinho. poderia começar muito antes. O Vitinho tá tomando jarra, não é copo d'água, é jarra de água. Tá pegando uma piscina pra beber água. Bom, mas vamos aí. Estamos livro 3, começando a semana. Eu não. A turma de vocês, eu acho que não tem muita recuperação, mas eu tô falando isso em toda a aula para ficar gravado no vídeo. Mandei as mensagens no fim da semana passada agora das recuperações. Quem precisar fazer, tem até domingo agora. Outra coisa, vocês podem ter ido bem no segundo bimestre, mas agora fique esperto que a gente soma a pontuação do ano, né? Lembra? Você pode ter tirado azul, mas mesmo assim ser convidado a fazer recuperação por causa daquele esquema que a gente faz do ano, né? Então agora você tem que ter, somando o segundo bimestre e primeiro, você tem que ter 12 pontos. Se você tiver menos, você mesmo assim faz a recuperação para poder já ir parcelando essa recuperação e não precisar fazer lá no final do ano, tá? Aqui eu acho que nem tanto, teve muita nota acima de 7, que aí já dá uma recuperada com o primeiro bimestre. Mas aí agora no final do terceiro, você entra lá, soma as 3 notas, tem que ter 18. E aí fazendo isso, você consegue manter o mínimo de 24 pontos no final do quarto bimestre, tá? Só isso aí que eu não tinha falado na última aula sobre a recuperação, então falei aqui para registrar, certo? E aí, quem precisar fazer, faça até domingo. E na segunda-feira, 17, talvez não exatamente na segunda, mas entre segunda e terça, eu fecho as notas já do segundo bimestre. Vocês têm as atividades da semana, foi a semana 1, só que agora você sabe que a gente mudou a data, né? Você não precisa terminar da semana 1 exatamente na semana 1. Você pode fazer ela até o final da semana 3. Tranquilo? E aí, quem precisar que eu corrija algum exercício, sempre vou tentar fazer no final da avaliativa. Então, semana 1, 2 e 3, eu vou fazer a correção dessas listas quando encerrar o prazo da avaliativa 3. Porque senão eu corrijo aqui alguma coisa agora, de repente alguém não fez, vai lá e aproveita a correção e finaliza. Aí vai estar aproveitando para tirar uma nota a mais. Eu vou corrigir só no final. Vai anotando aí se tiver dúvida em algum exercício para depois corrigir. A gente vem corrigindo de 3 semanas.
certo? E é isso. Bom, vamos lá. Eu estou abrindo o livro nosso. A gente está no 3 já. Aqui, segundo médio. E aí a gente está no módulo... Eu esqueci de marcar aqui. Vou marcar, né? Vou fazer igual eu estava fazendo nos outros... No segundo trimestre. Ó, vou marcar aqui o 17, que a gente já finalizou. E hoje a gente vai começar aqui na frente módulo 18. Ó, de Clapeyron, tá? Então, quem tiver aí, vou até marcar já, porque vamos fazer ele agora. A equação de Clapeyron é o módulo 18 da frente 1 que nós vamos fazer hoje. Recapitulando, então, a gente começou o estudo dos gases ideais na quarta passada, primeira da frente 1. E aí a gente viu as variáveis de estado, que agora tem pressão, volume e temperatura, então a gente precisa de uma combinação entre essas variáveis para poder entender como que é o comportamento do gás. E a gente viu também as transformações, então grava o nome, que isso pode confundir, eu sei que os nominhos é meio enjoado, mas depois que você fixa o nome é fácil lembrar. Transformação isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isométrica, volume constante. E essa isométrica pode ser isovolumétrica, que era antigamente assim esse nome, mas já aposentou um pouco, né? E isocórica. Esse aí já é mais difícil de lembrar, mas que também é volume constante. Tá? Depois a gente viu que para cada uma dessas transformações existe uma lei, usando a lei geral dos gases, que é PVT igual a PVT, porque a gente viu que essa relação é constante, né? Então você tem pressão vezes volume dividido por temperatura. Para qualquer situação que o gás se encontra, vai dar o mesmo valor sempre. Então existe uma relação entre essas três variáveis e a gente viu que esse valor é sempre constante. Combinação entre PVT. E para cada transformação, aquela variável que é constante, ela deixa a equação. Então, se a temperatura é constante, o nosso PVT fica só PV. Você tira a temperatura da continha. Volume constante, tira o volume. Pressão constante, tira a pressão. E aí, para cada uma dessas equações, tem aquela lei. Lei de Boyle-Mariotte, lei de Gay-Lussac, lei de Charles. Aí você lembra que cada um desses nomes é referente a uma dessas transformações. No fim, nós vimos a parte gráfica, né? Que nesse ponto dos gases ideais, o gráfico que vai aparecer é sempre, que na verdade a gente nem fala muito gráfico, a gente fala diagrama PV, porque no eixo vertical vai ser pressão, no eixo horizontal vai ser volume, tá? E aí nós vimos até um exercício aqui da página mesmo, o exercício 4, que está resolvido aqui, como que a gente faz essa relação de identificar aonde que é a variável constante, de acordo com o nosso diagrama, tá? Quem quiser recapitular, volta lá ao vídeo anterior da semana passada que eu expliquei como que a gente faz esse gráfico aqui, certo? E é o que eu falei, esse gráfico aqui você fala, vou só usar isso aqui só no começo. Não, a gente aproveita ele bastante, tá? Até a primeira lei da termodinâmica, deixa eu ver, isso, até próximo da primeira lei da termodinâmica, a gente ainda vai ver esse gráfico aí. Então, praticamente, esse livro 3 inteiro deve aparecer em vários momentos esse diagrama PV. E aí, os próximos passos é olhar a área do gráfico, isso aqui vocês vão ver que é uma transformação cíclica, que ele fecha um ciclo. Então, tem sentido horário, anti-horário, tem diferença. Então, depois a gente vai detalhar mais esse diagrama. Por enquanto, basta você identificar posições aí que a transformação é isobárica, isométrica ou isotérmica é o suficiente até o momento. Depois detalhamos mais, tá? Vamos lá. E aí,
no módulo 18 hoje, dando sequência ao assunto aí de estudo dos gases, aparece a equação de Clapeyron, que, na verdade, essa equação de Clapeyron, ela vem para complementar a nossa lei geral dos gases. Já temos ouvintes aqui. Sir, dá para fazer o tópico 3 em casa? Como assim o tópico 3? Entendi. Tópico 3. Que nós estamos na frente 1, módulo 18. O que é esse tópico 3 aí? Novamente. Vamos lá. E aí, então, essa equação de Clapeyron, ela descende da relação entre pressão, volume e temperatura, no qual a gente a relação aqui da quantidade de gás, que até então a gente não falou, né? A gente relacionou com volume, pressão e temperatura, mas qual a proporção de gás que você tem ali dentro dessa mistura? E aí a gente traz essa quantidade através do número de mols, né? E aí esse número de mols aparece na nossa relação aqui com a pressão, volume e temperatura, né? Precisamos do valor R, que é a constante universal dos gases, no qual ela complementa a relação do PV-NRT. Tá aqui, ó. E da onde que surge essa equação de Clapeyron? Ela surge dessa relação aqui, ó. Nós vimos que a combinação PV, eu não estou achando aqui a fração, ou ele não colocou a fração. Bem, eu aproveito esse que está aqui também, ó. Se você pegar essa equação aqui, ó, que eu estou selecionando, e você colocar o T para o outro lado, você vai ver que vai ficar PV dividido por T, né? E a gente sabe que esse valor é constante. E qual é o valor constante que aparece? Descobriu-se que é a quantidade de mols que tem do gás vezes uma constante que a gente não sabia ainda determinar o valor. E aí, fazendo essa relação com várias transformações, nós chegamos ao valor da constante R, e ela nos ajuda a resolver a equação de Clapeyron. E da onde que surgiu o valor da constante R? Temos aqui o cálculo aproximado para o valor de R, ó, nas condições CNPT. Então, a pressão atmosférica era 1, temperatura 0 graus Celsius, o volume que colocou inicial 22,4 litros, é o volume normal para as condições molares. E a quantidade de mols N igual a 1. Fazendo essa combinação entre esses 4 valores, ó, porque se você pegar essa expressão, isolar o R, você vai ter o número de mols e a temperatura indo para o outro lado dividindo. Então, você tem aqui, ó, R igual PV sobre NT. E aí, a gente usou uma condição inicial, né? Os grandes gênios aí utilizaram as condições normais para N, número de mols igual a 1, pressão igual a 1 atm, temperatura 0 graus Celsius, que a gente sabe que tem que passar para Kelvin, e o volume 22,4 litros é a condição, o volume molar nas condições normais ideais. Então, fazendo a matemática entre essas combinações de valores, nós chegamos no valor 0,082. Isso seria o que vale a constante universal dos gases ideais. Porém, nós temos 3 valores que esse R pode assumir para as nossas continhas. Esse 0,082 é um deles. Aí depois nós temos 62,36. Esse aqui é o menos utilizado de todos, tá? E o que difere
o 0,082 para esse aqui? Nós mudamos apenas a unidade da pressão, ó, que no valor anterior era 1 atm. Para este resultado aqui, nós usamos 760 milímetros de mercúrio. Então, aí eu troco 1 atm por 760 milímetros de mercúrio. Rearranjando a matemática, dá 62,36. É isso, né? O terceiro valor, esse aqui já é um pouquinho mais utilizado, 8,3. E aí, se você olhar aqui em cima, ó, nós fizemos uma combinação entre pressão e volume. A gente passa a pressão de 1 atm para a unidade newtons por metro quadrado ou pascal, você sabe que é a mesma coisa. Então, aqui, se tiver N por metro quadrado ou se tiver pascal, é a mesma coisa. E a gente passa o litro para metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, 1 litro tem 0,001 metros cúbicos. Divide por 1000 valor. Para não ficar esse número ruim, 0,001, ele coloca em potência de 10, ó, 10 a menos 3. Né? Então, de onde que sai essa relação aqui? Escreve aí, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Daí que sai essa relação. Aqui, na verdade, a gente faz só regrinha de 3. Então, 1 litro, quantos metros cúbicos tem? 1 milésimo de metros cúbicos. 10 a menos 3. E aí, nós rearranjamos, então, o valor de R. Trocamos a pressão de 1 atm por 1,01 vezes 10 à quinta e trocamos os 22, a parte de 1 litro aqui, que é miligramas por litro, por 10 a menos 3. Né? Rearranja de novo essa continha, você chega no valor de 8,3. E aí, ó, pressão vezes volume, joule. Certo? Pressão vezes volume é joule, pode ser quantidade aí de energia, pressão vezes volume, tudo bem? Então, o que você fala assim, senhor, beleza, para que esses 3 valores então? Agora você tem, lembra que eu falei no começo do módulo, semana passada, eu falei, o que pega nessa parte de gases ideais não são as contas. Você viu que o PVT Povotoy que a gente faz é fácil, você viu que as leis transformações isobáricas, isotérmicas são relações fáceis. Agora, a equação de Clapeyron também é uma relação simples, PV igual a nRT. O que pega nessa parte é a equação, qual é o valor que você vai usar de acordo com as unidades que aparecem das variáveis. Então, por exemplo, ele pode te falar aí que ele quer calcular a pressão, e ele quer a pressão em Pascal. Se ele quer a pressão em Pascal, você não pode usar o R0082, porque a pressão aqui está em atm. Então, você tem que ficar atento com as combinações das variáveis, certo? Se ele quer em Pascal, você vai usar 8,3 para R. Por quê? Porque aqui está em joules. Pô, mas e joules? O que tem a ver? O que tem a ver que joules é newtons por metro quadrado. Tá, e daí? Mas ele quer Pascal. Mas newtons por metro quadrado é igual a Pascal. Então, aí você vai usar esse valor. Só que aí você lê o enunciado, você quer usar 8,3, porém o enunciado aparece 10 litros. O que você tem que fazer? Passar 10 litros para metros cúbicos, para você poder usar o volume em metros cúbicos. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Olhar as unidades antes de pegar o valor dele já direto no enunciado e jogar na conta. Primeiro, faz essa varredura se você pode usar aquele valor. Se tiver tudo dentro das unidades que você analisou, manda na conta e aí é só multiplicar e dividir. É lógico que, nesse momento, vai aparecer valores com potências, né? Potências de 10, depende do números com vírgula. Então, aí cabe a sua habilidade matemática de tomar cuidado com a resolução. Mas isso eu até que acredito que vocês se dão bem. A questão é só conseguir usar os valores mesmo, se é exato ou não. E aí, como eu disse, esse 62 e 36 aqui, pouco usado. Porém, tá aí na mão, tá?
Então, é isso. A equação de Clapeyron, então, ela vem nos trazer uma relação onde a gente consegue relacionar pressão, volume e temperatura com o número de mols que esse gás vai ter contido ali dentro daquele volume. É isso. E se você quiser também acrescentar aí no seu livro o número de mols, como que a gente chega nesse valor do número de mols desse Nzinho? Vocês já viram em química? É massa dividido por massa molar ou é massa molar dividido pela massa do gás? Eu acho que é Quem massa lembra? molar dividido por massa. Massa molar dividido pela massa? Eu acho que é. Não tô lembrado muito, não. Ó, número de mols, então, é Mzão dividido por Mzinho. Seria isso? Não, eu não tô lembrando. Eu não tenho Eu queria certeza, colocar um desculpa. debaixo do outro, mas é por aí, só tem que perceber. Ó, escrever aqui, ó. Número mol. Vou colocar uma mols. Então, massa molar, Mzinho, massa do gás. No caso aqui do gás, porque é o que a gente está usando, certo? Então, pode aparecer aí em algum lugar para você conseguir descobrir o número de mols, caso você não tenha ainda as informações do PVNRT. Tudo bem? Só deixa eu conferir aqui também. Temos uma pergunta. E temos também uma pergunta que eu já vou ler aqui. Ó, é exatamente M dividido por massa molar. Então, esse é o jeito que a gente calcula o número de mols. Massa do gás dividido por massa molar. Tudo bem? Sor, qual a diferença de PSI para ATM? A conversão eu não lembro de cabeça. Mas PSI é pressão, né? Deixa eu ver aqui se eu acho de cabeça PSI para ATM, eu não sei. Tem outra unidade também que pode aparecer para pressão, que é bar. Alguém já ouviu falar? Tem outra também que é torr. Tem outra também que é kPa. Tem um monte de unidade de pressão aí que pode aparecer, tá? Deixa eu ver se eu Ué, mas pra consigo... que tudo isso? Oi? Mas pra que tudo isso? Tipo, é muita coisa pra só pressão. Não, mas depende do que você vai fazer, né? Talvez para melhorar a você fazer uma escala dos valores. Por Pra ser mais exemplo, preciso. não digo nem para ser mais preciso. Por exemplo, igual a gente fez aquela, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente viu potência o ano passado, a gente viu que a potência pode ser em watts, pode ser em joules por segundo, pode ser em cavalo-vapor ou pode Ah, ser verdade, em verdade. horsepower, lembra? Então, depende do que você vai fazer a aplicação, você converte para ficar um valor melhor identificável. Por exemplo, um eletrodoméstico, a gente passa o valor em watts, porque comercialmente fica melhor, fica mais atrativo, né? Vamos supor, você tem um eletrodoméstico aí na sua casa, você tem uma geladeira, um freezer, que ele tem 350 watts de potência.
Mas aí, na hora que você vai... Imagina se a gente colocasse tudo em cavalo vapor, em CV. Você ia comprar uma geladeira com 0,4 CV. Aí você fala assim, que bosta, a geladeira não tem potência nenhuma, porque não tem nenhum cavalo de potência, mas nem precisa. Um cavalo seria 740 cavalos vapor, é muita coisa para uma geladeira, percebe? Então, comercialmente, fica melhor eu falar em watts. Agora, se você for passar, onde a gente usa cavalo vapor, então? Mais em veículo, né? Carro, moto, a gente usa cavalo vapor. Ou às vezes motor elétrico, dependendo da aplicação. Bomba de água, a gente usa em cavalo também. Você vai e você tem um carro que, se você fosse traduzir em termos de watts, ó, quer ver? Eu vou fazer da minha moto, por exemplo, para você entender, ó. Se eu fosse falar a potência da minha moto em watts, eu ia falar 37 mil watts. Porra, Caramba. 37 mil watts. Mas só que assim, comercialmente falando, na hora que você vai vender, você vai falar 37 mil watts. O cara fala assim, que isso, velho? Não sei nem quanto que é isso. Mas a gente está tão acostumado em cavalos que aí o cara vai perguntar, qual que é a potência da moto? Você fala 50 cavalos. Beleza, o cara já consegue identificar. Pô, uma moto, tá beleza. Se fosse um carro, já chegaria próximo de 80, 100, depende do carro, né? Um carro 1.6, eu já sei que é mais ou menos 150 cavalos, por aí. Se você quiser em termos de potência em watts, faça a conversão. É tudo questão de unidade para determinada aplicação. É isso que eu quero que vocês entendam, certo? Essa parte da pressão é a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, um ATM em PSI, que foi a pergunta, teria 14 PSI. Então, a pressão PSI é como se fosse 14 vezes a pressão atmosférica. Pô, dependendo do que você vai calcular aí, ou do que você precisa, é 14 vezes a pressão atmosférica. Não sei, de repente você vai precisar de algo que aguente uma pressão maior e os seus cálculos vai trazer um número muito grande, você reduz ele usando o fator PSI, tá? A outra unidade, que é TOR, que eu falei para vocês, TORR, ela é igual a milímetros de mercúrio. Então, um ATM é 760 milímetros de mercúrio. Um ATM, 760 TOR, tá? Bem próximo disso. Beleza? Mas, o ATM de PSI, na verdade, 14 PSI é aproximado, tá? Ele é 14, alguma coisa, que eu não vou lembrar de cabeça. Então é isso, dono da pergunta. Depende para a aplicação, a gente converte em escalas para ficar melhor atribuído. Assim como a gente tem distância na parte de navegação, a gente não fala em metros, a gente fala em léguas. Altura, aviação, nós não falamos em metros também, nós falamos em pés. Depende do valor que vai aparecer, que fica mais fácil o entendimento, né? Isso seria a necessidade das adaptações das unidades, tá? Agora, em termos de estudo, de ciência, de pesquisa, é tudo padronizado. Nós temos o Sistema Internacional de Medidas para fazer isso. Então, se você vai apresentar um trabalho científico, temperatura em Kelvin, não tem conversa. Distâncias, comprimentos, metro, tudo bem? É lógico que depende do que você vai fazer, dá para você colocar as adaptações, centímetros, milímetros. E é lógico que a gente vai fazer isso. Pesquisas científicas que usam a parte molecular atômica, vai colocar em prefixos de metro, né? Micrometro, nanômetro. Então, sempre a escala metro como principal, tá? Comprimento. Pressão, geralmente em ATM, mas a gente tem muito estudo que usa em Pascal, tá? Volume, metros cúbicos, mas muitos estudos a gente usa em litros. Estamos vendo aqui, ó, o estudo dos gases que usa a maioria das vezes litro.
tudo bem? E assim por diante, tá? Espero ter ajudado aí na resposta. Então, só para fechar, se você não tem explicitamente o número de mols, aqui como você calcula, ó, massa do gás dividido pela massa molar. Tá? E é lógico que esse valor da massa molar é algo que vai ser informado para você no exercício. Tudo bem? Muito bem, isso seria então aqui do nosso módulo 18, ele é mais tranquilo, né? A gente, na verdade, módulo 18, não, esse é o 19, né? Na verdade, o 18, não é 18 mesmo, o 17, que é o primeiro, ele que a gente demora um pouquinho mais porque a gente aprende as variáveis de estado que são relacionadas, a gente aprende as leis, a lei geral dos gases, a gente aprende as transformações, então ele demora um pouquinho mais. Visto isso na primeira vez, na segunda vez a gente só acrescenta agora a equação de Clapeyron. É uma maneira a mais que você tem para relacionar as três variáveis de estado, tá? Quem lembra aí da musiquinha do PVNRP? Não fala não. Deixa para próxima. Ao vivo a gente comenta. Certo? E é isso. Vou passar pelos exercícios aqui. Vamos ver, ó. Ó, aqui, ó, esse exercício, não sei nem qual que é esse aqui, ó. Ele já caiu como que a gente calcula a massa, ó. Por isso que eu falei para vocês, passei ele anteriormente, nem tinha visto que tinha primeiro aqui, ó. Massa molar do éter, 74 gramas. Passou o valor, 74 gramas. Entendeu? E ele fala que você tem um resíduo de 7,5 gramas de éter. Então, para a gente saber o número de mols, você tem que fazer essa relação. Massa 7,4 dividido pela massa molar 74. É claro que aqui a continha nos facilitou a vida. Falo nada, senhor. Por quê? Pode falar. Ó, vamos lá. Um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que, em seu interior, havia um resíduo de 7,4 gramas de éter. Parte no estado líquido, parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol. E após um certo tempo, atingiu a temperatura de equilíbrio, T igual a 37 graus Celsius. Valor acima da temperatura de ebulição do éter. O que significa isso? Que toda a parte líquida que estava lá dentro evaporou. Então, agora você tem tudo gasoso lá dentro. Você tem um gás de éter preso lá dentro. Se todo o éter no estado líquido tivesse vaporizado, a pressão dentro do frasco seria... Então, vamos lá. Como que a gente descobriria a pressão aí usando PVT povotó? Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque a gente não tem... bom, o volume eu sei que é constante, mas você não tem a pressão antes e a pressão depois. Você não tem a temperatura antes, você só tem a temperatura depois. Então, não daria para a gente usar VT sobre VT para saber a pressão. Faltou a informação aí. É PT sobre PT, na verdade, porque o volume é constante, né? O volume do frasco não altera. Então, temos que usar com relação às massas, né? 74 e tal. E aí, vamos lá. Sabemos que é a equação de Clapeyron na jogada. PV igual a nRT. Aí ele tem informações interessantes aqui, ó. A massa molar 74 gramas, que a gente vai trocar esse Nzinho aqui pelo cálculo da massa molar, Mzinho sobre Mzão. Ele fala já qual é a constante que você vai usar, ó, 0,08, ele ainda aproximou o valor para você, que é 0,082, ele está falando aí para usar 0,08. E aí, detalhe nas unidades, ó. Pô, senhor, como é que eu sei qual unidade que eu vou usar então? Sempre olha no R. O R manda na unidade. Por quê? Dar a unidade do R é mais difícil. Então, deixa ele falar qual unidade você vai usar e aí você muda individualmente da pressão, do volume e da temperatura, caso haja a necessidade. Aqui precisa só adaptar, bom, a pressão é em ATM, então eu sei que a resposta vai sair em ATM. Nem precisava, porque todas as alternativas aqui já estão em ATM, beleza?
Volume aqui, ó, litros, já está em litros, 0,8 litros, não precisa mexer. Mol, se está em mol, eu tenho massa em gramas. O que você precisa fazer? Cálculo do número de mols, que a gente já viu como faz. E a temperatura em Kelvin, esse aqui nós precisamos adaptar, ó, 37 graus Celsius, não vai para a conta. Faz o quê? C mais 273. Aí você tem a temperatura em Kelvin. Então vai sair 8, 9, 310 Kelvin. O valor que você vai usar é 273 mais 37, 310. Então, na hora de você trocar aqui no PV/NRT, pressão fica pressão mesmo, volume em litros já estava, 0,8, ok. Número de mols agora, fazendo a fração da massa pela massa molar, que a gente acabou de ver. 0,08 constante R, que ele passou no quadrado verde, e 310 Kelvin aqui desse parênteses. O resto é matemática aí, galera. Multiplica tudo, simplifica o que dá, ó. E aí começa a perceber a matemática a seu favor, ó. Esse 0,08, deixa ele aqui no cantinho, você tem um 0,8 que vai lá dividindo, ó. Você pode simplificar esses dois números. Começa a trabalhar com essas aproximações aí para simplificar, fica mais fácil. 7,4 por 74, aqui também já serve uma simplificação, tá? Começa a aproveitar isso. Rearranjando aí os valores, fazendo as operações, dividindo, multiplicando, resposta de 3,1 atm. Chegamos então à letra B. Bem tranquila a aplicação, né? Então veja, qual é a... Tem toda a historinha aqui no começo, papapá, parte para a pergunta, qual a pressão dentro do frasco, então você sabe que aqui é o que você vai responder, portanto, usando a equação de Clapeyron, o P é o que você vai em busca. Você tem que ter todo o resto, V, N, R, T. Tá? Ficou claro? Obrigado, né? Dentre as outras equações aqui, dos outros exercícios também, a gente vai buscar as mesmas coisas. O que você tem que perceber, aqui a gente vai tirar informações do gráfico. Tempo. Ó, a pergunta é a massa de oxigênio, a massa está dentro da massa molar, ó. Então a pergunta é, você vai ter que tirar o N, colocar M sobre Mzão, onde a sua pergunta é o Mzinho. Então você passa o Mzão para lá multiplicando, RT dividindo, fica PVM dividido por RT. Aí é questão de ajuste matemático na equação, tá? Na hora que você for mandar os valores, o que você tem que fazer? Novo, olha o R. O R manda na jogada. Aqui ele já falou para usar 0082, ó. Então você vai usar 0082. Nossa, senhor, mas deixa eu aproximar, facilita as contas. Então, cara, se você aproximar valor nesse momento aqui, faz muita diferença no resultado, viu? Então, cuidado com as aproximações. Cada casa decimal que você diminui, muda muito o resultado final. Talvez faria você, por exemplo, é que aqui as alternativas não estão tão próximas, mas se você tivesse, por exemplo, 7,68 e na outra aqui 7,32, poderia dar diferença nessa aproximação, caso você diminuísse uma casa decimal. Então, cuidado com os arredondamentos, tá? Outro detalhe, ATM, litros, mol, Kelvin. Então, o que você tem que fazer? Temperatura aqui no nosso gráfico, ó, ele está usando Celsius. Então, você não vai usar 27,227, você vai ter que passar para Kelvin, tá? A pressão aqui já está em ATM, então ok, 9,15, tranquilo. No início ele fala do reservatório em litros, ó, também tranquilo. E toda vez que você faz, esse cálculo usando esse R e o número de mols, né, em mol, a resposta já sai em gramas, tá? Então a resposta da massa já sai em gramas. De repente, o exercício pode te pedir em quilogramas e tal. Então, fique sabendo que o resultado do Mzinho é em gramas. Se quiser saber em quilogramas,
divide por 1000, tá? Beleza. E é isso. Não tem muito segredo aqui. Na verdade, ele passou aqui a informação. A massa molar, 32 gramas por mol. Geralmente essa é a relação. Gramas por mol, tá? Então, quer dizer o quê? Um mol, que quer dizer que 32 gramas de oxigênio representa 1 mol daquele gás de oxigênio. Certo? Então, dentro de 1 mol de oxigênio, tem 32 gramas de oxigênio. Dentro de 1 mol de éter, tem 74 gramas de éter. Então, cada substância vai ter a sua relação de quantidade de massa dentro de 1 mol desse gás, tá? Se a gente quisesse, perguntinha extra aqui, me ajuda aí. Se a gente quisesse saber o número de partículas dentro de 1 mol, aonde que eu vou buscar isso? Vocês viram química, hein? O senhor tem que multiplicar Pra por ele. 10 a menos 23, 6,10 a menos 23, né? Isso, mas que número que é esse? Tem um nome, essa constante. Número de Hã? Hã? Como é que é? Constante de Avogadro. Alguma coisa assim. Isso. Fala aí. Ah, mas na internet é fácil, né? Avogadro. Ó, tem Tô os zoando. universitários aqui do meu lado respondeu, ó. Número de Avogadro, é isso aí, ó. Avogadro ou Avogadro? Eu nem lembro onde, não lembro Avogadro. desse R. Avogadro, né? É isso aí. Então, para você saber o número de partículas que compõem o mol daquela substância, o número de Avogadro, certo? É isso aí. Veja essa parte aqui da matéria, a gente aproxima muito de química, né? Principalmente para saber essas variáveis, assim. Temos participações. Isso aí. Aproxima até demais. É nada, é mó bom. Veja que nessa parte aqui a gente... Então, mas apesar de aproximar de química, nós fazemos uma abordagem física, onde a gente quer as grandezas físicas. Então, volume, temperatura. A parte da química fica mais por onde? Balancear essas substâncias, talvez na parte de número de mols, quantidade. A química eu acho que vai relacionar mais com isso. Nós queremos mais o comportamento físico dela. Tá? Então, cada um, apesar de ser o mesmo assunto, mas a gente faz uma abordagem diferente. Mol é muito complicado, eu também acho. Mas é uma grandeza fundamental da física. Lembra? Quantidade de matéria? Mol. Então, a gente aprende a ver um pouco aonde que aparece essa quantidade de mols. Tá aí, ó. Jogamos no assunto. Beleza? Então, pronto. Fim do módulo 18 aí, ó. Depois eu passando aqui por exercícios. E aí, na aula da semana que vem, a frente 1, na semana que vem, vai ser bem rápido, tá? Por quê? A gente vai falar da Lei Geral dos Gases, que na verdade a gente já falou, que é o Piviti-Povotó. Essa é uma pequena crítica que eu faço a esse material. Ele passa a lei geral depois de você ver os casos particulares das transformações isobárica, isotérmica, isométrica. Eu entendo que poderia ser, eu gosto de fazer ao contrário. Eu ensino a lei geral primeiro, para depois você saber que pode ter casos particulares, onde você tem T constante, V constante ou P constante. Então nós não vamos fazer nada semana que vem? Não, a gente tem a segunda parte aqui do módulo 19, ó, mistura gasosa. Nós vamos ver como que a gente relaciona se você quiser misturar mais de um gás. Como é que fica essa transformação aí. É simples também, mas é o acréscimo dessa parte da lei geral dos gases. Tudo bem? Alguma pergunta nessa parte aqui da lei dos gases? Ou de boa? Boa, né? Por enquanto, então, recapitulando, o que nós temos? Lei geral dos gases, Piviti-Povotó. Quando você tem transformação isobárica, tira a pressão da conta. Quando você tem uma transformação isotérmica, tira a temperatura da conta. Você tem uma transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, você tira o volume da conta. E agora apareceu PV igual nRT, que é a equação de Clapeyron, caso você queira saber
relações com número de mols, quantidade de massa de gás dentro do seu recipiente. Tá? E aí nós vimos como que a gente calcula usando a massa molar. Cada substância tem a sua relação de massa por massa molar, tá bom? Não é a Lisura. matéria mais legal do mundo, né, seu irmão? Não é a matéria mais legal do mundo. Ela fica mais legal mais para frente. A gente começa a colocar umas situações mais práticas. Quando entrar transformações gasosas, no sentido de se tem algum mecanismo que ela possa realizar trabalho ou não. Se não realiza trabalho, ela pode receber calor. Se ela recebe calor, pode aumentar a energia interna. A gente tem uma parte um pouquinho mais aplicável aí para frente. Fica um pouco melhor. E aí a gente começa a falar de máquinas térmicas. Então, melhora um pouco. Mas o estudo dos gases é cheio de detalhe nessa parte matemática, né? Como vocês viram aí. Tem. Isso que acaba um pouquinho enjoado, confesso. Números quebrados, potências. E aí você vê, você não pode arredondar muito, senão muda a resposta. Tem que tomar cuidado. Então, um pouco de atenção na hora que vocês forem É meio fazer específico demais, entendeu? muito. Aí o cara te passa uma constante que, na verdade, tem 3 valores. Qual que eu uso? Tem que Senhor, ficar não dá um uma pouco dessa na esperto. prova, não, por favor. Não tem como escapar, né, Vitinho? Mas assim, pelo menos eu não misturo demais as unidades aqui. Se for usar, eu já passo, por exemplo, ou já vai ser 0082, pelo menos eu já vou te passar o R pronto. Uhum. Vai precisar de muita adaptação. Agora, as adaptações que pode aparecer são mais fáceis. Volume, de metro para litro, isso você tem que conseguir fazer sem dificuldade. O próprio temperatura Celsius para Kelvin, isso vocês têm que conseguir fazer sem muitos problemas. O máximo de transformação vai ser isso daí. Bom, é muito isso, é nada, não, é tranquilo. Viu? O Litodo tá tudo bem com ele tá entrando e saindo toda hora. Quem tiver com ele no WhatsApp, alguma coisa assim, pergunta se está com um problema, que eu estou aceitando ele aqui, mas está saindo, não sei se é a internet lá que está com problema. É isso aí. Bom, muito bem. Vamos para frente 2, então. 11 horas, cravado em ponto. Vamos para frente 2. Estou aqui já indo para a nossa página da frente 2, que é lá na página 125. Vão aí no livro de vocês também, 125, retomando aqui o nosso livro, ó, ondas mecânicas. E aí eu vou resgatar um pouquinho do módulo anterior, que é o 33. Também esqueci de grifar, né? Vou grifar. Então, a gente fez o 33 semana passada, que é bem geralzão, tá? E definição de ondas, praticamente, que a gente falou. Na aula de hoje, a gente vai ver o módulo 34, que fala sobre as ondas mecânicas propriamente dita agora. Então, agora a gente vai ficar um pouquinho específico no tipo da mecânica. Com relação, e aí vamos classificar ela com relação à propagação e à vibração, a gente vai ver que tem uma diferença. De acordo com a frente de onda, vou tentar explicar de uma maneira que vocês consigam entender um pouco, e aí vocês vão ter que usar um pouquinho a imaginação para visualizar essa frente de onda. E o módulo 35 tem um pouquinho mais de detalhe, que é com relação às características dessa onda mecânica. Então, a gente vai rever coisas como período, amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade de propagação. Vamos rever isso no módulo 35, certo? Vamos lá. E aí, vou deixar grifado já então aqui também, 34, 35, que é o nosso... Nós veremos hoje, então a gente vai marcando aí para não se perder na nossa evolução dentro do livro. Então, indo lá para a página 125, a gente cai em ondas mecânicas, classificação. Como assim classificação? E as ondas mecânicas nós vamos classificar... Bom, aqui tá 2 imagens de 2 ondas mecânicas, né? A onda do mar
Essa aqui é a onda que uma gota cai aqui no líquido e causa essa perturbação. A ondulação é essa daqui, ó. Tá? Já adiantando, entre um traçado de círculo e o outro traçado de círculo aqui, ó, essa distância entre um e outro é exatamente um comprimento de onda. Nós vamos falar disso mais pra frente. Tá? Essa é uma onda aqui que eu já adianto também, ó. De acordo com sua dimensão, ela é uma onda bidimensional. Por que uma onda bidimensional? Porque ela se propaga numa figura, é um círculo que vai aumentando de tamanho, né? Então ela vai a figura geométrica aí é um círculo. Então ela seria bidimensional, né? O som é tridimensional. O som ele não se propaga somente na direção horizontal, ele vai na vertical também. Então quando você fala alguma coisa ou tem algum barulho, a onda sonora, ela é como se fosse uma bolha. Imagina uma bolha aí que ela vai aumentando de tamanho. Tá, e qual é a velocidade que ela aumenta de tamanho? Bom, o som especificamente depende do meio de propagação, né? A gente sabe que o meio gasoso, a velocidade do som é menor do que no meio líquido, é menor do que no meio sólido, tá? E aí vamos falar muito da parte sonora em ondas mecânicas, não tem como. Mas já vimos que a onda mecânica, ela é uma onda... Cadê? Não tô... Vou ler de novo. A onda mecânica... A onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Lembra disso? Então, a onda mecânica ela não se propaga no vácuo. Então, primeiro definição que você tem quanto à onda mecânica. A classificação das ondas. Ela tem duas naturezas, mecânica e eletromagnética. Falamos na aula passada. Hoje começamos com onda mecânica. Daqui 2 aulas a gente fala de onda eletromagnética. Tá? Bom, agora nós vamos para uma outra classificação dela, que é de acordo com a vibração e a propagação dessas ondas. Deixa eu ver aqui se tem alguma imagem para exemplificar. Ó, a imagem dessa molinha aqui exemplifica bem. Ó. Onda transversal. O que é uma onda transversal? Você tem a oscilação aqui desse cara, ela tá para cima e para baixo. Concorda comigo? A oscilação tá para cima e para baixo, certo? E a propagação tá para frente. Tudo bem? Concorda ou não? Então você tem uma perpendicularidade entre essas duas direções. Onda transversal é isso. Agora, se você olhar no jeito que ele está oscilando aqui de baixo, a onda longitudinal, ó, a onda está indo para frente também, porém a oscilação ele está fazendo para frente e para trás. Então você tem uma vibração e uma propagação paralela, onda longitudinal, certo? Então essa é a diferença dessa classificação aí entre onda transversal e longitudinal. Toda onda transversal, ela tem a propagação perpendicular à vibração. E toda onda longitudinal, ela tem a propagação paralela à vibração, certo? Bem tranquilo. O som, ele é uma onda longitudinal ou transversal? Transversal? O som é transversal. O som... Não, perdão. O som é longitudinal. A luz. Longitudinal, senhor? Transversal. Boa, Matias. O som longitudinal. Por que o som é longitudinal? Porque, ó, veja, se você tem um efeito sonoro, ele vai comprimindo e dilatando o ar e ele vai andando para frente. Então ele vai como se fosse essa mola aí mesmo. Então ele comprime, dilata e vai para frente. E a luz, por que a luz é transversal? Oscilação do campo elétrico para cima e para baixo, oscilação do campo magnético horizontal para a direita e para a esquerda, e ela vai para frente.
Então, isso traz uma perpendicularidade entre as oscilações. Caiu isso na prova passada, mesmo? Ixi, então já dei spoiler. É isso aí, então. Sim, beleza. Pois é, então quem aproveitou o gancho aí, tá vendo. Certo, isso é a primeira, então, classificação que a gente tem aqui de ondas mecânicas, ok? Que ficou claro. Vou colocar um videozinho que o cara faz, a gente faz aparece essa vibração no... Vocês sabem que toda vez eu falo do canal Física Universitária, né? É um canal no YouTube lá dos professores do Instituto de Física da USP. E não só conteúdo eles têm, como também tem experimentos. Ele tem um lá bem simples, que ele faz exatamente esse negócio da mola aí. A gente vai ver, tá? Vou passar hoje. Suave, é tranquilo mesmo. Senhor, você Bom, viu vamos aquele lá. canal que eu passei lá? Não abriu, velho. Você acertou o link? Eu cliquei e ele não abriu. Sim. Manda de Ah, novo. depois tu passa, então. De novo. Depois você me passa. Bom, a próxima classificação aqui, falei aqui já do transversal longitudinal, tem a ver com... bom, faltou falar de ondas mistas, né? Que elas são longitudinal e transversal ao mesmo tempo. Ora ela é perpendicular à propagação, ora ela é paralelo à propagação. Então, na hora que ela estiver passando aqui na parte de cima, ó, ela é paralelo, ela vai para frente e para trás, né? Hora que ela está passando aqui na parte da frente e de trás, ela é perpendicular, né? Ou ela é para cima ou ela é para baixo, ó. Por isso que ela é uma onda mista. Ela ocupa a parte longitudinal e transversal e vai intercalando entre elas. Como exemplo aqui, ele passa as ondas nas superfícies líquidas. São mistas. Aí, ele... Bom, quanto à frente de onda, como assim frente? O que significa frente de onda? Imagina e se você pudesse visualizar o som. Deu certo ele todo? Aê, cara. Deu, seu. Nossa, mano, tá embaçador, gente. Eu vi, você tá tentando Falar um monte que de você vezes, tá eu tava falando aceitando. Não, mas tá beleza. Bom, quanto à frente de onda, imagina se você pudesse imaginar um alto-falante ou, sei lá, alguma coisa que estivesse emitindo um som. E aí você se posiciona na frente desse alto-falante. Na hora que ele emite o som, passa um tempo, você vai escutar esse som. Você é o receptor, certo? Digamos que você está, sei lá, 2 metros, um pouco mais longe, vai, uns 10 metros de distância desse emissor de onda sonora. E aí você pega um outro observador e coloca ele nos mesmos 10 metros de distância, mas não na frente, pela lateral. Quem você acha que vai escutar o som primeiro? Ele tá na lateral? Ó, detalhe na distância. O que está na frente ele está a 10 metros. O que está na lateral também está a 10 metros. Não tem a resposta? Vem por aí. Então, se eles estão à mesma distância da fonte sonora, em tese, eles escutariam ao mesmo tempo. Aí, beleza, você pega um terceiro ouvinte e coloca ele nos mesmos 10 metros, mas de altura da fonte sonora. Quem escuta primeiro? Ô, senhor, mas o som, por ser tridimensional, então ele iria para cima, para frente, para os lados na mesma quantidade de tempo, né? Exatamente. É isso que eu quero que vocês entendam. O som, nesse caso, como ele é tridimensional, a frente de onda dele é uma superfície, é uma esfera, entendeu? É uma bolha. E aí, na hora que você emite esse pulso, essa bolha sai ali do nosso emissor e ela vai aumentando de tamanho radial.
Então, por isso que eu falo, a uma mesma distância da fonte sonora, não interessa para qual direção você tiver. Vocês vão escutar tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa bolha vai atingir os 10 metros por toda a direção ao mesmo tempo. Concorda? Então, isso que quer dizer uma frente de onda. É como que essa onda se propaga de acordo com o meio. Entendeu? Então, no caso, a onda sonora é um belo exemplo da gente imaginar uma frente de onda tridimensional, porque ela vai para o comprimento, para a largura e para a altura do mesmo jeito. Então, é uma figura que é uma superfície. Agora, voltando ali na nossa movimentação aqui na água, nossa frente de onda, ó, que é um círculo. Isso daqui, na verdade, é um experimento na física. Eu vi muito isso daqui lá na faculdade. A gente tem essa maquininha aqui do lado, que na verdade ele é um oscilador de frequência, um modulador de frequência. Você coloca ele numa frequência que você quiser, e essa haste aqui é uma superfície líquida, no qual você coloca essa haste aqui, e aí essa haste tem vários formatos, ou só um pontinho, ou uma barrinha, você pode trocar a ponta dessa haste aqui. E aí você pode modular a frequência e essa haste fica baixando, criando uma perturbação ali na superfície líquida. E a gente consegue ver, no caso aqui, ele usou a ponta da haste só uma esferinha, que é para dar essa onda circular. Então essa é uma onda bidimensional, que na verdade a frente dessa onda, ela só vai para os lados, né? Ela não vai para cima, ela não tem altura, então ela tem 2 dimensões apenas, bidimensional. A onda do mar, ela é unidimensional, bidimensional, tridimensional? Do mar. Acho que é Tridimensional? Tridimensional? Acredito que sim. Então Eu pensa acho que é comigo, ó. bidimensional, né, senhor? Bidimensional falaram, ó. Vamos pensar, a perturbação da onda, ela só vai para as laterais e para frente, certo? A onda do mar, ela ganha altura no sentido dessa onda aí para cima, não Sim. vai, né? Ela tem amplitude, cuidado. Ela tem amplitude, é a crista da onda. Não significa que essa onda está indo em 3 dimensões, entendeu? Para ir em 3 dimensões, para ser uma onda tridimensional, ela teria que ter uma bolha e ir crescendo de tamanho. A onda do mar não é isso, a onda do mar vai só para frente, né? A frente da onda, qual que é a figura da frente da onda do mar? Na verdade, não é nem uma figura, é uma reta, né? Porque se a gente fosse ver, imagina que você tivesse uma visão aérea da onda do mar. Você não veria uma linha e essa linha ia em direção à costa? Então, ela não é uma figura tridimensional, ela é uma figura bidimensional apenas. Então, a frente da onda é bidimensional. Beleza. O mais difícil, você vê que eu começo de trás para frente, né? Eu falo da tridimensional primeiro, agora da bidimensional. Por que eu deixo a unidimensional por último? Porque ela é a mais difícil de você imaginar, cara. E aonde que a gente veria uma onda unidimensional? Aqui eu vou pegar até o próprio exemplo que ele falou. Imagina que você tivesse a visão somente aqui do finalzinho da corda aqui, ó. Você visse somente esse pontinho aqui, ó. Na hora que essa onda passasse para cá, você veria esse pontinho indo para cima e para baixo, só. Então você vai ver um ponto só. Você não vê, imagina que você não vê o resto da corda. Você tá vendo essa corda? Ó, na câmera, que massa. Tá vendo a corda só no, entendeu? Na paralela à corda, assim, ó. E aí, na hora que vier essa frente da onda, ela vem, só que aí você só vê um pontinho subindo e descendo. Isso é uma onda unidimensional. Tá? Quando a frente da onda, e aí ele especifica aqui, ó, é apenas um ponto. Então, quando é um pontinho, unidimensional. Quando é uma figura que é uma reta ou um círculo, bidimensional. Quando é uma figura geométrica em 3D, uma bolha ou algo do tipo, bidimensional, ok? Ô, senhor, pode-se dizer da onda do mar que, tipo, ela vai, sobe e depois ela desce. Meio que ela faz. Que nem. Acho que é a distância, se não me engano, que é. Mesmo se ela for
Vamos por 10 metros, depois voltou os 10 metros, a distância foi zero, e no caso ali, se ela subiu e desceu, voltou, continua zero? Então, Entendo minha mas linguagem. então, você tem que tomar só cuidado com a hora que você fala dela subir e descer, para não confundir com a frente da onda. Porque esse subir e descer, essa altura, no caso que a onda tem, é a amplitude da onda. Mas você tem que imaginar que você olhando a onda do mar, você está vendo uma linha reta que está vindo na sua direção. Isso é a frente de onda, entendeu? Se ela tem 10 metros, se ela tem 1 metro, para mim pouco importa. Ela é uma reta que está vindo para frente. É uma reta horizontal que está vindo para frente. Então, consegue imaginar isso? É aí que você determina a frente da onda. Tá? Temos aqui chat. Não entendi o movimento. Que movimento? Seja mais específico. De qual frente de onda? Para eu tentar te ajudar. Digita aí. A unidimensional, o movimento dela imagina que você está olhando a corda longitudinalmente. Então, você não está vendo aqui, essa visão da corda aqui, nós estamos tendo uma visão lateral. Então, eu estou vendo a extensão da corda inteira. Imagina que você esticasse a corda e você visse ela pela frente. Você veria só um pontinho. Concorda? Imaginou essa situação? Beleza. E aí, de repente, na hora que a pessoa oscila a corda lá do outro lado, você não está vendo a corda, você está vendo só esse pontinho. E, de repente, esse pontinho na sua frente, ele faz assim, para cima e para baixo. Opa, passou alguma coisa ali que mexeu com esse ponto dessa corda. Unidimensional, certo? Por isso que eu falo, por isso que eu venho de trás para frente. Eu acho mais fácil explicar a tridimensional do que a unidimensional. A unidimensional pouco usada, mais a bidimensional e a tridimensional. Tá? Perdão pela burrice. Burrice nada. A onda unidimensional e entender não é fácil, não. Bom, e aqui a gente tem alguns desenhos um pouco mais didáticos, né? Ó, aqui a onda bidimensional que eu falei para vocês, um círculo, né? Então, caiu a gota d'água aqui no meio e você tem uma frente de onda radial, né? Ela vai radial, só que somente na horizontal. E aí, ou a nossa onda do mar aqui, ó, Matias, mais ou menos isso, ó. Você vê uma reta aqui, está vindo em nossa direção, bem? E a tridimensional, no caso aqui, é uma frente de onda que é uma esfera, uma bolha, que ela vai para todas as direções. Não é radial, mas é esférica, tá? Tranquilo. Então, o que a gente viu aqui nesse módulo I4 aqui? Outras classificações da onda mecânica, que ela pode ser de acordo com a vibração e a propagação e de acordo com a frente de onda. Então, você tem mais duas maneiras aí de você classificar uma onda. Bem? Valeu. Depois eu acesso aqui o site. Entrega para nós, ó. Entendeu? Bom, vamos lá. De ondas, isso. Agora eu vou abrir. Mandou com legenda, agora eu vou ter que olhar. Agora eu vou ter que ver. É isso mesmo. Isso, do física oscilações. Mas esse aqui não é o da mola, né? Mas é bom para explicar a frente de onda. Eu vou passar para vocês aí. Se quiser passar na aula, vou. Não, se quiser, não. Aqui no gatilho. Vou passar. Preciso compartilhar o som do computador com vocês. Agora dá para ouvir. Neste vídeo usaremos uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável, uma haste com esferas de plástico
e obstáculos feitos com barras de PVC. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas Daqui eu pausei porque ele vai falar aqui de fenômenos como a difração da onda. Por enquanto, a difração ainda a gente não falou. Mas deu para ver como é que funciona o oscilador, né? A cuba de onda. Deixa eu ver se eu acho aqui o dele que ele faz com a mola. Referência não. O senhor tem ali esse ondas com a corda. Cadê? Aqui, é esse aqui, ó. É esse aqui. Bora nesse. Para entendermos mais sobre as ondas estacionárias, usaremos uma mola helicoidal de aço comprida, também conhecida como mola Slink. A mola Slink, quando esticada sobre uma mesa lisa, pode ilustrar a propagação de ondas e a formação de ondas estacionárias, que são aquelas formadas por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Podemos ainda movimentar a mola de modo que a onda gerada encontre uma outra onda, provocando... Esse aqui é falando das ondas estacionárias, que nós vamos ver no livro 4. Também. Peraí. interferência. Aqui, ó. Ainda não é esse da corda da mola Slink. Mas ele deve estar aqui. Provocando interferência entre elas. Viu, ó? Da parte de ondas é o mesmo da mola, só que tem outro aqui que a gente vai falar de ressonância, ó. Superposição de ondas. Vai estar aqui. Olha essa playlist dele aqui. Física Universitária. Vamos ver se eu acho aqui. Achar. Funções de ondas, aqui é conteúdo. Senhor, faz um merchan do seu canal no YouTube. Relaxa, vai ter, viu? Fique esperto. Ele já está em fase de construção. Então, Sabia dessa? Por essa você não esperava, hein? essa eu só tava zoando, aí você veio. Olha só. Vai ter, fique esperto. Vou divulgar para vocês. Relaxa. Mas assim, vai ter coisa boa lá também. Não vai ser só vídeo aula, não. Vai ter... Não tem a parte dos experimentos. Cadê a playlist dos experimentos? Depois eu procuro com mais paciência aqui. Eu mando para vocês depois. Tá? Mas já deu para ter uma ideia de partes e fenômenos ondulatórios que a gente vai passar, né? Pelo menos tem muita coisa ali dentro. Bom, vamos para o próximo módulo. Depois relações fundamental. Que aqui agora a gente vai aprender algumas características das ondas, né? Bem tranquilo. Algumas, na verdade, vocês até já conseguem associar. Mas eu vou tentar passar por algumas que vocês não lembram, né? Bom, aqui no começo, na verdade, ele fala um pouquinho do nosso espectro sonoro, se assim pode se dizer, né? Comparado com a audição humana. Então, a gente vai falar muito de som, de agora em diante, e o som, ultrassom e infrassom,
Então, na verdade, o que difere essas três classificações aqui é de acordo com a frequência, né? E comparado com a frequência humana. Então, a gente escuta entre 20 Hz e 20 mil Hz, beleza? Toda essa faixa de frequência nós conseguimos captar com o nosso sensor humano. Abaixo disso, nós não ouvimos, nós apenas sentimos. Pode ser talvez uma vibração no corpo, no coração, alguma outra parte que você sente essa vibração, mas você não escuta. E aí é considerado um infrassom, quando é menor de 20 Hz, infrassom. Acima de 20 mil Hz também não ouvimos. Considerado ultrassom. Então, ultrassom acima de 20 mil Hz, infrassom abaixo de 20 Hz. Beleza. Mas então, só fica nessa classificação entre 20 e 20 mil? Não, eu lembro que eu tinha falado para vocês. E, aliás, eu peguei um livro, que eu não sei se foi, não lembro se foi do nono ou de algum outro colégio que eu tenho um monte aqui do colégio que eu passei, eu vou guardando os livros. Eu tava falando da parte das ondas usadas na medicina, né? Raio-X, como é que faz a radiografia, sonografia e tal. E lá meu livro trazia um pequeno errinho lá, falando que das ondas eletromagnéticas que a gente tinha raio-X, usava na tomografia, no raio-X normal e na ultrassonografia. Na ultrassonografia é onda mecânica, tá, galera? Não é onda eletromagnética. Tá aqui, ó, ultrassom. A mulherada vai lá para ver se tem bebê na barriga. Eu também já fui fazer umas 3 ultrassonografias, porque eu já dei problema no meu rim, aí o cara vai lá para ver se tem pedra no rim, alguma coisa assim. Precisa fazer ultrassom. Achava que era pra ver se você tava com o bebê na barriga. Não tava com o bebê na barriga, não dessa vez. Mas foi engraçado, porque eu cheguei lá. Dessa vez foi fogo, hein, senhor? Tinha eu de homem lá e um monte de mulher barriguda. Aí elas achavam que eu tava acompanhando alguém lá. Mas não, era eu que ia fazer o exame. Ah, você tá acompanhando alguém? Sempre tem aquela senhorinha que quer puxar assunto, né? Ah, que legal, você tá acompanhando sua esposa, tá grávida? Eu falei, não, eu que vou fazer o exame. Falei, ué, fazer ultrassom no rim. Ela achou isso. Ai, que susto e não sei o quê. Eu falei, oxe, vai. Não pode, velho. Mas tá valendo. Temos também Gretchen pai, por que eu não posso fazer um ultrassom? Vamos lá, ó. Então, o ultrassom é uma faixa de frequência que quer dizer, é uma frequência acima do 20 mil Hz comparado com a audição humana e é onda mecânica. Põe na cabeça, então. Tanto que você vai fazer ultrassonografia e aparece aquela imagem que não dá para entender nada. Por quê? Porque ela depende da emissão da onda por aquele aparelho que ele vai passando, bater no obstáculo que ele quer, e aí é lógico que ele modula a frequência e vai refletir com a informação. Muito similar ao sonar, que antigamente era usado em submarino. Ainda é usado em submarino, que a faixa do sonar está aqui. Ó. O que é o sonar? Você emite um pulso, ele vai bater, se tiver algum obstáculo na frente, ele bate e reflete, trazendo aquela informação. Beleza, e qual é a frequência? Morcego, né? Morcego também usa essa mesma tecnologia, vamos dizer assim. Porque ele consegue se movimentar bem rápido no escuro, porque ele manda essa onda e capta a informação e ele consegue desviar. Quem já assistiu aí o filme, agora eu não vou lembrar o nome, eu acho que é do Vingador, não sei se chama o Vingador, mas ele é o Matt Damon, e ele é de super-herói, e ele é cego. Como é que chama esse super-herói, cara? É o Vingador, não é? É o Demolidor. Isso, o Demolidor. E aí tem uma hora que... E ele é cego, né? Pra quem não sabe, ele é cego. E tem uma hora que ele quer saber onde o cara tá, ele pega o bastão, que ele usa um pedaço de pau lá pra ele lutar, e ele bate no corrimão da escada, que é de metal. E aí aparece, como se fosse a visão dele, né? A onda se propagando e batendo nos obstáculos em volta, ele sabe exatamente se localizar onde ele tá. É da moda pura física essa parada aí. Então é uma Professor, é o Matt sonar. Damon ou é o... Como é o nome? É o Ben Affleck. Não é Ben Matt Affleck. Damon. Você vê que eu sou bom em saber o nome do ator, né?
É o Ben Affleck, isso aí. Perdão. É o Ben Affleck. É que esse filme é meio antiguinho, hein? Essa série não foi pra frente. A DC deu uma O filme de pausa. 2003, né, senhor? Voltou depois. Pra mais, sei lá. Nem sei. Mas é isso. Então veja que aparece um pouquinho dessa parte de informação sonora aí, né? Até mesmo na ficção. E aqui, na verdade, só tem uma diferença de frequência entre o sonar e o ultrassom usado lá no exame, né? Então é uma frequência bem maior para a medicina. E sabe qual é o intervalo de emissão de pulso para o sonar, por exemplo? É aquela paradinha dando a volta. Cada volta completa ele manda um pulso. Por isso que você precisa mandar o pulso, ele fica completando aquela volta, é alguma coisa se movimentando, tipo o filme Godzilla da vida, né? Que os caras veem o Godzilla vem no mar. Na hora que bate a volta, o negócio aparece mais para frente. Porque a cada volta que ele completa é o tempo da onda emitida aí e voltar, e ele atualiza a posição do Godzilla, no caso do filme, dando o exemplo do filme. Então você tem que a cada volta que você tem naquele sonar é a emissão e a recepção do pulso, tá? Então é isso. Bom, aqui tem alguma comparação, umas comparações carinhosas, olha que bonitinho, ó, do ser humano com alguns animais, ó. Então, nós estamos bem próximos aqui da audição canina, ó. Só que o cão, ele escuta um pouquinho menos, o nosso é 20, o dele é 15, escuta um pouco mais do que a gente, né? O nosso é 20, ele vai até 50 mil. Por isso que tem aquele apitinho de cachorro, que você apita, não sai barulho nenhum e o cachorro fica maluco. Não é que não sai barulho nenhum, sai barulho, só que é um barulho que você não consegue ouvir, porque ele é acima de 20 mil Hz. E o cachorro ouve, porque ele ouve até 50 mil. Então, se aquele apito tiver uma frequência de 30 mil Hz, por exemplo, você não vai ouvir e ele vai ouvir e muito alto, na verdade, vai incomodar, né? Ó, o do gato, muito parecido também com a do cachorro e ser humano, 60 a 65 mil. Aí a gente vem para seres especiais, né? Morcego, 1.000 e 1.200, 1.120 mil. Então, aqui é a faixa de frequência que ele já chega por isso que ele tem essa capacidade parecida com o sonar, porque ele consegue captar essa frequência de 120 mil Hz. O golfinho, ó, 150 tem um gap ainda maior, né? 150 a 150 mil Hz. Então a gente pensa assim, poxa, o sonar está lá mandando um sinal para ele se localizar no oceano e de repente está ensurdecendo os golfinhos, né? Por quê? Por causa da frequência, ó. O golfinho ouve toda a frequência emitida pelo sonar, coitado. Tá bom também. Então veja que a audição, o fato de você não escutar o barulho não quer dizer que o barulho não exista. Simplesmente pode ser uma frequência abaixo ou acima da sua capacidade. Tá? Temos interações aqui. Tadinho dos golfinhos, verdade, né? Senhor, eu vi uma vez um vídeo que, dependendo da idade da pessoa, e tipo, uma criança escuta frequências mais baixas que um idoso. Ah, sim. E por que tem essa diferença? Vamos lá. Então quer dizer que vai ficando velho, vai ficando surdo? Vai mesmo. O corpo, que é o nosso sistema auditivo? Na verdade, ele o tímpano é uma membrana e essa membrana ela está ligada àqueles pequenos ossos, que é o estribo, a sela e a bigorna. E esses ossos eles estão ligados numa outra ponte acústica que é ligado no nervo auditivo e leva informação para o cérebro. Essa é a sequência. Como todo corpo humano, essa membrana que é o tímpano, passa o tempo, ela perde a tenacidade dela, a elasticidade dela. Então, se ela ficar mais afrouxada, ela não vibra com determinadas frequências. Se ela não vibra com determinadas frequências, você não vai ouvir, porque essa vibração não vai chegar no seu nervo auditivo. Simples assim. Agora, quanto melhor for a tenacidade, ela estiver bem esticada, melhor você vai ouvir, né? E aí, o que pode influenciar nessa membrana que é o tímpano? Depende da exposição que você tem com o som. Vocês aí, jovens que escuta fone de ouvido no talo, você vai ficar surdo mais rápido do que eu. Então, fone de ouvido,
quem trabalha com música muito alta. Os músicos em si, com o tempo de carreira, eles vão perdendo um pouco da audição, porque eles põem o ouvido exposto a barulhos não somente com amplitude alta, mas por muito tempo. Então, vai danificando. Ou então, se você escuta um barulho muito alto, não precisa nem de muito tempo de exposição, mas ele é um barulho muito alto, tipo explosão de alguma coisa. Aí você danifica o seu tímpano, tá? Como que você sabe se você está machucando o seu tímpano? Sabe quando você escuta uma coisa muito alta, ou vai num show, alguma coisa assim, e na hora que você sai de lá, você fica parecendo aquele zunindo na orelha? Pois é, você feriu o seu tímpano, tá? Você está machucando ele. Não a ponto de ficar surdo, mas quase. E aí você depende da exposição para esse barulho, aí você sai com esse zunido na orelha, aí teu colega fala alguma coisa e você fala, que? Tô ouvindo nada. É porque seu tímpano tá todo machucado, velho, inflamado. Dá um tempo, espera um pouco, diz que descansar ele e você dormir e colocar uns tampão de ouvido para ele não movimentar mais. Então você vai deixar o seu tímpano em repouso, aí no outro dia você estabelece ele. Agora, dependendo da exposição, você pode danificar ele e ele não voltar mais. Surdo, já era. Tudo bem? Vamos lá. Nossa, eu escuto muito esse barulho, estou com medo agora. É assim, esse zunido no ouvido, quando você se expõe a barulho muito alto, ele passa a ser muito comum. Cuidado, que talvez você possa estar prejudicando o seu tímpano. É lógico que você não vai ficar surdo da noite para o dia, mas você vai prejudicando um pouco a sua audição. Com o tempo você vai ver um efeito disso. Então tenta diminuir um pouquinho o som. Aí você fala assim, e é uma coisa meio que gradativa, né? Você ouve o som hoje no volume 30, beleza. Aí amanhã você fala, pô, 30 tá baixo, vou pôr mais um pouco. Então você vai aumentando. Aí de repente o 50 tá baixo, aí o 60 tá baixo. Para outra pessoa o barulho já é ensurdecedor. Por quê? Porque você já prejudicou um pouco o seu tímpano e aquele volume já não satisfaz mais. Quer dizer que ele já está um pouquinho mais frouxo. Pode ser isso, tá? Então. Toma cuidado aí, galera. E fonia de ouvido é um perigo tremendo. Por quê? Porque você concentra toda a emissão sonora direto aqui para dentro do seu canal auditivo. Ou seja, seu tímpano está aqui, você diminuiu a distância para a fonte sonora e você está bombardeando ele com a onda sonora diretamente. Fone de ouvido é um perigo. Bom, vamos lá. Falei até demais de uma parte que nem estava dentro do nosso quadro, mas a gente tem aqui as curiosidades que o livro mostra, então a gente fala. Bom, vamos para as características da nossa onda. Muito simples. Essa imagem aqui resume bem, ó. Vamos lá, ó. Aqui ele tem uma oscilação na corda. Vou colocar uma corda normal, beleza? Preso aqui numa outra parte, faz. E aí, pessoal, a quantidade de ondas que ela oscila para cima e para baixo é a mesma, tá? Então a gente tem essa linha tracejada aqui, ó, azul na horizontal, que seria nosso eixo de referência, bem? O ponto máximo que a onda atinge para cima, a gente chama de crista. O ponto máximo que a onda atinge para baixo, a gente chama de vale. Do eixo de referência até a crista, a amplitude é o A. Do eixo de referência para baixo até o vale, a amplitude também. Então, a mesma amplitude que ele tem para cima, ele tem para baixo. Viu, Matias? Isso daí é o tamanho da nossa onda, do mar. É a amplitude dela. Então, o fato de você aumentar a amplitude que não significa uma onda tridimensional. Ela continua sendo uma onda bidimensional, porém com uma amplitude maior. Tá? Se você pegar a distância da crista até o vale, 2 vezes a amplitude da onda. Tá, né? Antes de ir para comprimento de onda, temos uma pergunta aqui. Sor, por que em frequências baixas, quando começamos a escutar, ele faz um barulho, aí pausa o som, e quando volta, faz esse barulho de pó? Eu não entendi. Quando vou por frequências baixas, quando começamos a escutar um barulho, aí pausa o som, e
quando volta faz um barulho de pó. Eu não sei. Não entendi. Senhor, que tipo, eu tinha visto aqui no YouTube, só para testar, uma frequência baixa. Aí acho que era de 10 Hz, mas enfim. Quando começou, ele fez tipo um... Aí eu pausei o vídeo. Aí quando ele voltou, fez esse mesmo barulhinho quando começou. Foi tipo um pof, poc. Aí depois pausa, quando volta, vai poc de novo. Pode ser vários motivos. Um deles é tipo, se é uma frequência dessa, 10 Hz, você não vai ouvir o som. Então, talvez ele pode colocar esse barulho no começo para você identificar que começou a frequência. Entendeu? Ou pode ser um segundo motivo. Pode ser o próprio funcionamento do alto-falante que você está ouvindo. Porque lembra que o alto-falante, ele tem a parte elétrica e magnética que fica no fundo do alto-falante, e você tem uma membrana do alto-falante, e aí quando você traduz o som para esse sisteminha, esse ímã aqui no meio vai vibrar, vai passar essa vibração para a membrana e vai propagar o som. De repente, é a própria movimentação dessa membrana tentando ajustar de acordo com essa frequência. E aí ele pode fazer esse barulhinho, que na verdade o que você está escutando não é nem a frequência emitida, é o som do mecanismo se ajustando. Pode ser isso. Aí no caso seria a própria saída de áudio do computador. Exatamente. Tem alto-falante aí acoplado. Que eu não sei o sisteminha desse alto-falante. Ele é pequeno, né? Talvez pode ser alguma coisa desse tipo. Tá? Mas realmente você não consegue ouvir esse som por 10 Hz. Agora, você pode fazer o quê? Coloca no 10 Hz, 5 Hz, você aumenta o volume, você não ouve nada, mas de repente você sente uma vibração no peito, uma batedeira. É o som que ele está interagindo não com o seu sistema auditivo, mas com outra parte do seu corpo que entra em ressonância com essa frequência. Tipo, ir em show com essas coisas, de repente ele coloca um grave, que é muito grave, e você não ouve, só que aí você fica na frente da caixa de som e vibra o corpo inteiro. É uma frequência muito baixa. Tá? Cuidado que pode, dependendo da potência, pode dar arritmia cardíaca. Aí o cara vai lá no show, muito louco, cai duro no chão, na hora que for ver, o músculo do coração entrou em ressonância com a sonora, bateu do lado errado, e aí o cara deu um ataque cardíaco. Pode acontecer, porque não? Bom, vamos lá. Aí, comprimento de onda, o comprimento de onda aqui, ó, é uma grandeza medida em metros ou centímetros, aí depende do tamanho dessa onda. A gente vai colocar em escala. Como que eu meço o comprimento de onda? Você marca um ponto da sua onda, na hora que aquele ponto repetir, você finaliza ali, é um comprimento de onda. Aqui no caso, o livro trouxe duas posições que dá para você medir, ó. Comecei aqui na crista, aí eu desci, voltei, na hora que eu passei na crista de novo, opa, já passei por aqui. Então você marca aqui o ponto, da onde você começou, aonde você terminou o comprimento de onda. Ele faz a mesma coisa com o vale, ó. Você começa aqui no vale, aí subiu, desceu, na hora que passou aqui no vale de novo, você tem o final do seu comprimento de onda. E ainda ele acrescenta que do vale até a crista, metade do caminho, né? Então, por isso que vale comprimento de onda dividido por 2, ok? Mas você pode pegar comprimento de onda em qualquer posição. Vou pegar algumas aqui para vocês, ó. A gente pode pegar o comprimento de onda. Vou desenhar em verde, não, vou desenhar em azul. Vou desenhar em roxo. Ó, eu posso pegar aqui do próprio eixo, ó, aqui. Beleza, mas se eu quiser pegar daqui, aqui eu já estou passando no eixo de novo. Opa, mas você está passando subindo. Aqui no começo eu estou passando descendo, ó. Aqui eu passo no eixo, mas é subindo, então não vale. Eu tenho que passar no eixo descendo de novo. Opa, cheguei, é aqui, ó. Aí, pronto. Então, desse ponto até esse ponto, é um comprimento de onda. Tudo bem? Vamos ver se dá certo esse truque, ó. Se você perceber, é o mesmo tamanho dos outros lambdas, ó. Daqui, aqui, daqui, aqui. É tudo o mesmo tamanho. Daqui, aqui,
você pode pegar daqui até aqui, ó. Ó, olha lá, tudo o mesmo comprimento de onda, ó. De baixo até embaixo, ó. Sempre passando pela mesma posição, repetindo o movimento. Então, ó, ou daqui a aqui descendo, ó. Então, eu estou aqui, desço, depois subo, depois eu desço de novo. Opa, passei na mesma posição, descendo, encerra ali um comprimento de onda. Então, veja que a gente pode ter comprimento de onda de qualquer lugar. Tá vendo, ó? Nas cristas, ó, igualzinho o tamanho, ó. No vale, igualzinho o tamanho dele aqui, ó. Beleza? Ou dos eixos, subindo ou descendo. Tudo bem? Então, aí você escolhe onde você quer pegar o seu comprimento de onda. Justo? Quem me chamou aí? Professor, Oi. tava falando esse negócio de audição, aí depois eu te mandei um teste de audição lá no WhatsApp, tipo, se ouvir, se não ouvir, aqui tá ficando meio surdo. Depois se ouvir lá e me fala. Ah, entendi. Beleza? Não é o que vocês me mandaram ano passado, não, né? No final do ano passado. Mas depois eu vou fazer o teste, só o que você tá falando. Mas beleza, valeu pelo Não, teste. senhor, vai lá. Depois você escuta lá e me fala. Pronto. Tá feito. Que mais faltou aqui? Eu acho que só. Bom, nós temos período. O que é período? É o tempo que a onda demora para completar um comprimento de onda, ou uma volta, ou uma oscilação. Então, por exemplo, o tempo que a onda demora para sair aqui dessa crista, descer, vou subir, passar aqui na crista de novo, calculo o tempo, cronômetro. 2 segundos. Ok. Então, esse é o período dessa onda. Significa que ela completa uma onda a cada 2 segundos. Ok? Faltou frequência? Aparece frequência aqui no esquema? Aparece, ó. Frequência é o número de oscilações dentro de um tempo específico. Então, por exemplo, se eu sei que ela demora aqui, ó, 2 segundos para fazer esse movimento. Então, eu pego e falo assim, beleza, 2 segundos para fazer esse movimento, então eu quero calcular a frequência desse cara em 5 segundos. Pô, quantas oscilações ele vai fazer em 5 segundos? Em 5 segundos, não, perdão. Em 10 segundos. 5 oscilações, né? Porque se ele gasta 2 segundos para uma vibração, você tem 10 segundos. Então, uma oscilação, 2 segundos. Segunda foi 4 segundos. 6 segundos, 8, 10. Então, em 10 segundos, ele oscilou 5 vezes. 5 dividido por 10 dá quanto? Meio, não é? Então, ele tem meia vibração a cada segundo. Isso é a frequência desse cara. Tá? Então, como a gente calcula a frequência? Ó, número de oscilações por intervalo de tempo. Aí, o que a gente faz para facilitar a vida? Eu falo que o número de oscilações é uma só. Opa, mas se o n é igual a 1, o tempo de uma oscilação, eu conheço o nome, é período. Então, eu troco o ΔT por T maiúsculo. Aí fica a relação entre frequência e período. Ó. Frequência é 1 sobre período, ou vice-versa. Período é 1 sobre frequência. Tudo bem? Então, é daí que surge essa relação entre frequência e período. Na verdade, é um caso particular. Quando o número de oscilações vale 1, aí quando esse número de oscilações vale 1, o ΔT, que é o tempo, chama período. Por isso que fica 1 sobre T. Tudo bem? Vamos usar bastante isso daí para frente, tá? Fique atento. Bom, se você tiver esse tempo T em segundos, a gente pode falar que a frequência é Hertz, tudo bem? Então, as ondas, a frequência do rádio que você sintoniza aí, 104 MHz. Aí o mega, na verdade, são variações do Hertz, né? Ó, quilo é 10 a terceira, mega, 10 a sexta, giga, 10 a nona, mas tudo Hertz. São os prefixos de Hertz que eu passei para vocês no ano passado, hein? Módulo 6 ou 7 de física do ano passado. Pega o livro aí que você vai lembrar. Os prefixos das unidades. Potência de 10. E aqui a gente poderia falar do assunto de
estação de rádio AM e FM, né? Qual que é a diferença? É porque a rádio AM, ela sintoniza a rádio de acordo com a amplitude. Então, AM significa Amplitude Modulator. Então, você vai escolher a sua rádio de acordo com a amplitude da onda. E FM, Frequency Modulator. Você vai sintonizar a sua rádio de acordo com a frequência de vibração. Tem diferença nisso, né? Então, veja que você compreendendo a relação entre frequência e período, a gente consegue algumas orientações aí para frente. E aí, por fim, para fechar a aula de hoje, bem rapidinho, ó, relação fundamental da ondulatória. E o que a gente faz? O que é a relação fundamental da onda ondulatória? É calcular a velocidade de propagação da onda. É o V, que é ΔS sobre ΔT. Mas o que a gente faz? O ΔS eu não sei calcular, eu não sei a distância dessa onda, mas eu sei colocar em termos do comprimento da onda. Então, eu posso trocar esse ΔS por lambda, que é essa letrinha lambda que a gente usa para comprimento de onda. E se eu colocar esse lambda não é exatamente o comprimento de uma onda, que a gente viu aqui. Então, se eu estou usando o comprimento de uma onda, eu tenho que usar o tempo de uma onda. Período. Fica lambda sobre período. Mas, às vezes, eu não vou ter o período, eu posso ter a frequência. Mas você viu aqui em cima que 1 sobre período é F. Então, eu troco aqui 1 sobre T por vezes F. Então, você tem duas maneiras de calcular a velocidade de propagação da onda. Ou lambda dividido por período, ou lambda vezes a frequência. Ó. É, né? Boa tarde hoje, hein, filha? Mas tá bom. Entendeu a relação fundamental? É descobrir a velocidade de propagação dessa onda em termos. E agora você consegue calcular essa velocidade usando a relação entre as três variáveis da ondulatória. Comprimento de onda com período ou comprimento de onda com frequência. Então, agora você consegue calcular isso daí. Certo? E, fim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Senhor, vai assistir o UFC de sábado? Só luta boa. É mesmo, o Cigano vai lutar. Pô, não sei se eu vou assistir, hein? É o Cigano e o Jairzinho, vai tomar um pau. E o Jairzinho. Vai tomar um pau bonito. Vai. O Cigano acho que vai perder, mas tudo bem. O meu pacote aqui não pega o Não, então, combate, senhor, tá cara, falando que o Jairzinho vai dar um pau no Cigano. É, então, o Cigano vai tomar. O mais da hora foi ver ele sendo tirado do evento, do evento principal. Colocaram o Sean O'Malley. É verdade, porque vai ter mais brasileiro que vai lutar. Eu sei que tem umas 2 minas que vai lutar. Senhor, você viu que o John Jones quer subir de categoria só pra pegar o Ngannou? Vai tomar um pau. O Ngannou é gigantesco, mano. Você é louco. Então, ele quase perdeu a última defesa de título dele, cara. Tá bom também, né? O Cormier. Eu achei super injusta aquela luta lá, senhor. Não, tá louco. Mas ele machucou mais o oponente, né? Foi isso. Só. Aí eu não vi muita superioridade também, não. Se fosse pra falar alguma coisa assim, de diferenciar, foi no terceiro round, porque no primeiro e no segundo, certeza que ele tinha perdido. Certeza. Ele amassou ele, né? Mas só que é assim, é igual o cara fala, pra você ganhar, você tem que mostrar mais do que o atual campeão, né? Se ficar meio parelho, sempre mantém o título. É assim que eles falam que tem que acontecer. Aí, só que também, né? Tudo envolve a questão do money, né, senhor? Com certeza. Money maker, né? Bom, turma, e aí? É isso. Estamos chegando no final. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida do conteúdo? Por minha parte aqui, eu encerrei. Estamos chegando a 11h58 no prazo. E hoje foi o tempo todo, hein? Que maravilha. E é isso. É isso? Então, fechou. Aos demais, valeu pela companhia, agradável como sempre.
Boa semana para vocês. Qualquer coisa, manda dúvidas para mim via WhatsApp, via Agenda Edu, qualquer jeito, eu respondo vocês. Valeu? Tchau, senhor. Beijo, Valeu, então. senhor. Tchau. Até mais. Tchau, Boa tchau. semana. Boa semana. Bom almoço pra vocês. Tchau, senhor. Miotite ou Cormier? Miotite. Vai amassar o Cormier. Vamos ver, então. Também tô torcendo pra ele. Se bem que o gordinho é brabo, né? Ele Não chega esquece nervoso. do teste de audição do Yuri. O teste de audição do Yuri. Pode deixar. Valeu, turma. Falou, senhor, até.